Estamos de volta, a sua TV Unesp, TV FAMESP, mais um programa especial para você para falarmos de saúde. Informações que fazem com que você possa ter aí conhecimento e melhorar aí condições da sua saúde, do seu dia a dia, você conseguir ter mais tranquilidade. E aqui esse espaço a gente convida sempre um profissional da área da saúde para que possa estar levando essa informação para você. Hoje eu convido para que a gente bata um papo um ortopedista. Nós vamos conhecer aí, olha, quantas pessoas sofrem acidentes, quantas ações acontecem aí no dia a dia. E eu converso hoje com o Rodrigo Borsato Branco. Ele é ortopedista pediátrico, também coordenador ali do núcleo do Base, que tem informações importantes para trazer para a gente hoje. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui, para que a gente possa conhecer um pouquinho do seu trabalho, conhecer um pouquinho das ações que estão acontecendo na nossa cidade. Sabemos aí a importância da traumatologia, da ortopedia para o Base hoje e para toda a região de Bauru, não só para a nossa cidade. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, Reginaldo. Realmente a ortopedia e traumatologia, eu acho que é um campo aí, né, no quesito de urgência e emergência bem acessado, né? A gente sempre tem aí os traumas, né? Os traumas, entende-se, os traumas domésticos dentro de casa, os traumas acidente de trabalho, né? Desde empresas, né, marceneiros, né, e também os traumas de trânsito, né, acidente de trânsito, que eu acho que hoje é uma das maiores causas, né, quedas de moto, acidentes de carro, caminhão, que a gente pega bastante. Então a gente está hoje no Hospital de Base, né, eu sou coordenador lá da equipe de ortopedia e traumatologia, e hoje o Hospital de Base ele é responsável por todo e qualquer fratura, né, que necessite de uma intervenção cirúrgica, de uma urgência, de Bauru e de toda a região, né, da DRS, que compreende 18 cidades, que dá mais ou menos aí próximo de 1 milhão de pessoas de habitantes. É muita gente, né? E a gente sabe, hoje, quando a gente fala de ortopedia, traumatologia, a gente fala muito de acidentes de trânsito, né, principalmente, mas não é só isso. Você acabou de citar aqui várias ações que acontecem, um acidente doméstico, né, dependendo de onde você tem aí, um acidente no trabalho, né, então, mas o acidente de trânsito, ele é ainda o que mais leva as pessoas hoje a estarem sendo internadas, sendo atendidas nos hospitais, principalmente no Hospital de Base de Bauru hoje? Sim, sim, hoje assim, o que a gente vê, né, nas grandes cidades, né, como Bauru, o meio de transporte hoje mais usado é a moto, né? É um meio mais rápido e principalmente na pandemia aumentou muito o delivery, né? Exatamente. Então aumentou muito a profissão dos motoboys de entrega, né? Então realmente ainda hoje é o nosso boa parte dos traumas, né? Das urgências, né? Normalmente são traumas de alta energia cinética, então normalmente são fraturas mais complexas, muitas vezes são fraturas expostas, então são emergências, precisa vir imediatamente para o hospital para serem realizadas o tratamento ali da fratura, né? Então hoje corresponde a uma boa porcentagem dos nossos pacientes. Você falou, né, da questão da pandemia, delivery, né, as motos, mas a gente viu também números que mesmo com o aumento de motos, diminuiu o acidente na pandemia porque não tinha os carros, né? Sim. Entendeu? Então acidentes aconteciam, mas assim, mesmo assim ainda nós tivemos um número mais baixo, né? É uma retrospectiva nacional, isso foi colocado, sim, né? Não só da nossa cidade, porque não tinha os veículos diminuíram também a estarem trafegando pelas vias, né? Com certeza, teve essa diminuição de automóveis, né? Mas teve esse aumento de moto. Isso. E consequentemente também as pessoas ficaram mais em casa, então os acidentes domésticos aumentaram, né? Aí vai pro doméstico. Vai pro doméstico, né? Cair de uma escada, de um telhado, acidente dentro de casa, né? Os idosos principalmente, né? Que escorregam, né? No tapete, numa escada, né? No banheiro. Então assim, a gente viu também esse acidente aumentar um pouco doméstico por ter ficado mais tempo em casa. Eu tive na família alguém que sofreu um acidente assim doméstico por uma besteira, né? Subir num telhado sem muita necessidade, mas não tem experiência, vai lá e acaba acontecendo o acidente, né? E aí teve que correr para o Base para ser atendido, né? E a gente vai avaliando isso, doutor, como essas condições das pessoas, né? Elas às vezes não medem esse perigo que elas estão ali iminente a acontecer, sim, né? E aí acontece e muitas vezes podem perder até a própria vida, né? Realmente assim, é bem delicado, né? A gente ter essa avaliação,
porque às vezes, né, uma queda de altura, né, costuma ter uma energia alta, né, então normalmente são fraturas também complexas, às vezes podem ter fraturas de coluna ou até um trauma crânioencefálico, né, associado, né, de tórax, né, fazer às vezes uma lesão torácica, um pneumotórax, hemotórax associado. Então esses pacientes, né, tanto acidentes de trânsito como esses acidentes mais graves assim, a gente chama de politrauma, né? Então é um politraumatismo que acomete não só a parte ortopédica, a parte global, né? Aí entra cirurgião torácico, neurocirurgião também junto. Então a gente vê esse aumento que teve na pandemia, muito por conta das motos, né? Mas também por outros acidentes domésticos, né? Doutor, a ortopedia, né, ela é responsável pelos cuidados dos nossos ossos, de toda uma boa parte, né, do nosso corpo aí para que possa ser restaurado, né? E a gente percebe, quando se estuda ortopedia hoje, quando sai da faculdade, como que sai o profissional? Né? Você é um jovem, sim, né? Sim. E já aí coordenando um setor tão importante, né, aqui em Bauru. Sim. Como que é sair da faculdade, as dúvidas e depois estar no mercado de trabalho, estar cuidando da saúde do paciente? A ortopedia e traumatologia hoje, ela é uma área direta da medicina, né? O que é isso? Normalmente quando você se forma, né, você vai para uma área clínica ou uma área cirúrgica, né? Então, um clínico especializar em cardiologia, pneumologia, um cirurgião especializar em cirurgia torácica, cirurgia plástica, né? Então, eles têm primeiro a clínica cirurgia geral e depois vai para a subespecialidade. A ortopedia, como oftalmo, como radiologia, psiquiatria, né, são áreas diretas, você vai direto para a ortopedia. E na grande maioria das faculdades de medicina você vê muito pouco a parte de ortopedia, né? Mais o trauma mesmo do pronto-socorro, mas assim, vê muito por cima. Então realmente assim, o médico hoje, assim, na grande maioria das faculdades, ele sai um pouco mais mal formado, né, com uma dificuldade de atender um paciente politraumatizado, um paciente com uma fratura, às vezes identificar uma fratura no raio-x. Por isso que hoje, né, igual a gente tem aqui em grandes cidades como em Bauru, no pronto-socorro, o profissional de ortopedia dentro do pronto-socorro para fazer esse atendimento, né? E num hospital aí terciário, como hospital de base, hospital estadual, o ortopedista plantonista cirúrgico, né, para resolver, para fazer as fraturas expostas, as fraturas das urgências, né? E realmente são 3 anos de estudo, né, pós a medicina, uma área direta. E já são 6 anos. 6 anos, mais 3 anos uma especialização. Uma especialização. E aí quando você se forma, né, você se forma como ortopedista geral, e o ortopedista geral ele está capacitado para fazer a parte de ortopedia geral, bem como a traumatologia, né, que aí entra, né, nos traumas, nas fraturas, né, tanto de adultos quanto de criança. E depois você pode seguir para fazer uma subespecialidade dentro da ortopedia, né? Que aí a gente tem, né, ortopedista de mão, de joelho, de coluna, ortopedista pediátrico, como é o meu caso, que aí normalmente é de 1 a 2 anos a mais para subespecializar. Então tem que começar cedo, né? É, bom começar cedo, tem bastante estudo, né? A gente nunca para, né? Sempre atualiza, sempre tem congresso, curso, né? Principalmente a medicina que tem aperfeiçoando. Sim, né? E assim, muita gente brinca, né? Eu sou ortopedista pediátrico, então eu faço as minhas cirurgias em crianças, cirurgias pediátricas na parte de ortopedia, mas eu faço o plantão, né, como lá o plantão do hospital de base, que é o trauma adulto, né? Então o trauma adulto compreende todas essas fraturas, né, fechadas ou abertas, que vão chegando no plantão. Só para a gente educar quem está lá em casa, né, de informação, levar, né, essa educação toda ela completa, né? Quando a gente fala trauma, né, a gente fala, quebrou, é um trauma? Trauma tem 2 tipos de trauma. Então, para a né? gente entender. O trauma tem a contusão é aquela pancada que a gente sofre, né? Você bateu um joelho, bateu uma perna, o osso é um trauma. Todo trauma pode ser fratura ou não fratura. Então, quando não quebra o osso, a gente fala que é uma contusão, uma pancada. Perfeito. Então você faz o raio-x e você vê que não teve. Às vezes uma contusão, uma pancada, né, que é um tipo de trauma, a gente tem aí um hematoma, né, fica edemaciado, fica inchado e muitas vezes dói, né, mas não está quebrado. Na maioria das vezes a gente não engessa. Aí quando tem uma fratura, né, o osso quebrou, pode ser uma fratura exposta ou isso pode ser aberta ou fechada. E a fratura pode ser assim, só um trincado, que a gente às vezes fala, né, que é uma fratura incompleta. E naturalmente quando você quer uma queda de bicicleta, você quebra um braço e é uma fratura que você... Às vezes o dedinho, né, a gente dá aquele dedinho no móvel, né, na quina do móvel. Muita gente muita gente já passou por isso, né? Dor, né? Então às vezes você bate o dedinho lá, o 5º dedo do pé, você teve uma fratura. Muitas vezes é uma fratura incompleta, só que está quebrado, você precisa imobilizar.
Às vezes você bateu e desviou o dedo, é uma fratura com desvio. Às vezes precisa pôr no lugar e imobilizar. E às vezes, normalmente, né, as fraturas de fêmur ou os politraumas, aí os motoqueiros fazem fraturas múltiplas, né? Fêmur segmentar, fêmur e tíbia e cotovelo. Então essas fraturas né, principalmente de membros, né, a gente na maioria das vezes acaba operando, né, para ter uma maior reabilitação, para a pessoa voltar a andar, né. A gente deixar no gesso 4 meses uma pessoa sem andar, hoje a gente é um pouco inviável, então a gente acaba operando para ter esse... Mas antigamente deixava, era isso, né, nesse processo? Antigamente, assim, algumas fraturas, né, de tíbia, né, de perna, mesmo algumas de fêmur, a gente acabava deixando um tratamento conservador, tratamento não cirúrgico, né? Aí deixaria ou num gesso, num fixador, alguma coisa assim do tipo, né? Hoje, com o avanço, né, da tecnologia, da medicina, a tendência sempre é a gente estar operando, né, esse paciente para aumentar o tempo de recuperação, né? E ele ter uma vida funcional. Nós falamos próximo do tempo, do normal. Né? Quando, por exemplo, você falou aí, a média de 4 meses ficavam assim, um paciente, podia chegar a 4 meses aí, um paciente engessado, dependendo da situação dele, né? Hoje, quanto tempo ele leva o pós-cirúrgico dele? O pós-cirúrgico? Quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, de tíbia ou de fêmur, que a gente põe uma haste, né, um implante, um pino por dentro, teoricamente ele já pode sair, no primeiro pós-operatório, já sair pisando, com uma muleta, com um andador, já pôr no cargo, porque está, né, feita a cirurgia. Então, realmente, assim, diminuiu muito esse tempo, né, de recuperação, né? Vamos pensar em custo hoje, né? Por exemplo, antigamente eu tinha esse 4 meses, mas ele podia ir para casa e ficar lá em casa. Hoje, é mais caro hoje fazer essa cirurgia ou antigamente o tipo de tratamento conservador, como você mesmo colocou? É que eu acho que se for pegar assim eu falo custo da medicina do Estado, um profissional desse ficando 4 meses afastado, ele ia ficar um tempo maior para reabilitar, 4 meses de tratamento, mais reabilitação de mais 3, 4 meses, ele ficaria aí praticamente 1 ano parado, sem trabalhar, né? Se for um profissional autônomo... recebendo do INSS. O INSS, se não for autônomo, 1 ano sem receber. Exato. O custo hoje é mais elevado, a gente vê hoje, né, as notícias, né, os convênios aumentando, porque a tecnologia aumentou, os implantes melhoraram, né? E muitos implantes são às vezes importados, então por conta de dólar e tudo mais, são mais caros, né? Mas no geral hoje, assim, a gente tem muita coisa boa, né? Implantes nacionais feitos no Brasil e, assim, preços acessíveis. Então, assim, a gente consegue fazer uma medicina hoje boa, né? Uma medicina que é o mesmo que se opera fora do país, pelo SUS com bons materiais. Olha, a gente ouve falar muito do Base hoje, né, na referência que ele é, né, nós já colocamos aqui 18 municípios, hoje o Hospital de Base atende aí a população de quase 1 milhão de habitantes, né, e nessa construção toda, né, o que é o Base hoje para que ele possa realmente, as pessoas falam, poxa, ele é referência, mas não é só falar, né, ele realmente tem um tratamento que acaba auxiliando a população, acaba dando aí qualidade de vida para essa população que tanto necessita. Fala um pouquinho desse trabalho do Base hoje, dessa equipe toda lá, que está lá para que possa ser essa referência aí hoje. Sim, a equipe de ortopedia do Hospital de Base, né, eu digo que é uma equipe completa, né. Dentro da ortopedia a gente tem lá especialista de joelho, especialista de quadril, especialista de pé e tornozelo, a gente tem especialista de mão, especialista de trauma, né? Tem uma especialidade de trauma, que são aqueles traumas graves, esses politraumas que também fazem, especialista de fixador, né? Correção com aquelas gaiolas, né? Então a gente tem o trauma geral, que todo mundo acaba fazendo, e tem os traumas específicos. Então uma fratura mais complexa de joelho, vai para um especialista de joelho, uma fratura de quadril, né, uma prótese de quadril, vai para o especialista de quadril, uma fratura, uma ruptura de tendão, de nervo, vai para o cirurgião de mão. Então hoje assim, a gente consegue com a nossa equipe abranger todos os traumas, todas as lesões que acontecem no dia a dia aí para a gente estar operando, né? Então a gente realmente é uma equipe bem completa, uma equipe bem competente, né? Todos com formação aí completa, com subespecialidade, ortopedistas formados, né? Então realmente assim é uma equipe bem dedicada
e muito experiente, né? Alguns já estão aí há muito tempo lá no hospital de base, outros como eu começou faz pouco tempo, mas realmente assim é uma equipe bem competente e está preparada para atender a população. A gente fala, olha, o base infelizmente hoje não atende crianças, né? Então o doutor aqui ele é ortopedista, pediatra, sim, mas assim é por causa da referência, né? As referências que temos aí da saúde. Então tem uma outra região que vai atender essas crianças. Sim. Aí a gente fala, mas poxa, o base é tão bom nisso, né? Poderia ter isso, quem sabe um dia possa vir ser uma referência, se tornar uma referência aqui também para a criança. Hoje a cidade de Bauru, o hospital de base, não tem essa referência, por isso que encaminha o mais próximo daqui é Botucatu, né, doutor? E tem o estadual também, né? O estadual com alguns casos. Com alguns casos de criança vai para o estadual e algum caso mais específico de criança vai para Botucatu, né? Mas a referência mesmo é mais Botucatu, né? Isso. Acaba o hospital estadual atendendo, mas a referência maior para a criança, né? Criança, isso, né? É Botucatu, né? Porque por conta da pandemia, né, do Covid, né, a gente teve que fazer essa divisão. Então, pacientes acima de 18 anos, os traumas, né, a gente encaminha para o hospital de base e os menores de 18 anos ficam para o hospital estadual, né? E quando for um caso isolado, um caso mais específico, às vezes precisa de algum outro cuidado, né, uma neurocirurgião para a criança, aí vai para Botucatu. Doutor, antes de vir para essa entrevista, você estava numa cirurgia, né? Eu estava em cirurgia, estava fazendo, no hospital estadual hoje, estava fazendo uma cirurgia eletiva, um pé torto congênito, né? Então estava operando aqui no hospital, inclusive. E é uma próxima matéria que a gente vai levar para você que nos acompanha em casa, né? Para entender esse tipo de cirurgia, esse processo todo aí que o doutor nos falava que é muito bonito. Mas nós não vamos atender esse pedido hoje, nós vamos em outro momento. Com certeza, maior prazer. Né, doutor? Falar um pouquinho desse tipo de cirurgia, né? Vamos falar agora de um novo protocolo que está sendo implantado no base, que vai auxiliar as pessoas idosas principalmente, né? Eu queria que você falasse desse protocolo, o que é esse protocolo aí, por que esse protocolo está sendo desenvolvido agora para que atenda essa população, essa faixa, né, da etária da população, que é uma das mais necessitadas pelo meu ver, e acredito que por esse protocolo também foi estudado para esse motivo, né, doutor? Sim, com certeza. Hoje, o hospital de base, então, atende toda a região, né, 18 municípios, inclusive o de Bauru, perto de 1 milhão de pessoas, né, para atender. E então, assim, muitas vezes o paciente, né, quando está com uma fratura necessitando de cirurgia, está aguardando a vaga para o hospital de base no pronto-socorro central, ou quando é do município, na UPA, no hospital do município, né? Agudos, Arealva, Pederneiras, enfim, da região. Ali, né? E às vezes acontece, né, por falta de vaga, por ter uma demanda muito grande, que a nossa demanda realmente é gigantesca, às vezes acaba esperando 5 dias, uma semana, às vezes, né, na época da pandemia chegou a 10, quase 15 dias, né? Hoje a gente consegue trazer esse paciente um pouco mais cedo, mas às vezes acontece de esperar 5 dias, uma semana para vir. E o que a gente tinha visto, estava acontecendo bastante, era os idosos, né? Paciente normalmente de idade, né? Acima de 60, 65 anos, por conta do osso ser mais fraco, né? Ou já tem uma osteoporose ou uma osteopenia, que é o osso mais fraco, tem uma facilidade maior até fraturas. E a grande, né, vilão, né? A principal fratura é a fratura de fêmur proximal, né? A fratura de quadril de idoso. Por que a gente diz que é o grande vilão? Porque esse idoso quebra o fêmur, não consegue mais andar, ele fica acamado e fica aguardando, né, a transferência para o hospital de base, a transferência para a cirurgia, para ser operado. E os estudos atuais, eles falam, né, que um idoso, né, quando começa a passar muito tempo para operar, né, ele começa a ter complicações. Quais são as principais complicações? Escaras, né, as úlceras de pressão, fica muito tempo deitado numa posição, às vezes alguns idosos mais fortinhos, né, acaba formando essas escaras, infectam, né, a próprio fato de ficar deitado, né, um edema de pulmão, falta de ar, pneumonia e também o tromboembolismo, né, pode fazer a fratura pode dar um tromboembolismo pulmonar e às vezes entupir ali, causar um TEP, né, e aí a questão respiratória desse idoso. Então, pensando nisso, né, nessas diretrizes, né, hoje no Brasil a gente tem as diretrizes, né, de protocolo de quadril, né, de fratura de fêmur, a gente seguindo as diretrizes brasileiras, a gente implantou no hospital de base, né, o nosso protocolo de quadril, nosso protocolo de fratura em idoso, né. Então a gente muito orgulhoso aí do protocolo, a gente implantou para tentar trazer esse idoso,
né, esse paciente com fratura de fêmur o mais rápido possível, né? Então, quando a gente identifica, né, quando as nossas enfermeiras do gerenciamento de leitos, né, já pegam um caso da região ou do pronto-socorro, já vê a idade, é um idoso com fratura de fêmur, ela já urgencia, o plantonista já avalia, e assim que a gente consegue trazer esse paciente para o hospital, né, a gente tenta dinamizar, né, fazer tudo rápido, né, a avaliação pré-operatória, já pede os exames e já tenta marcar o quanto antes, né. Esse tempo, né, a gente tenta marcar entre 3 e 4 dias, né, quanto mais cedo, com certeza é melhor. Acontece que muitas vezes, né, o idoso, às vezes, não falo de ser mal cuidado, mas às vezes é um idoso que tem comorbidades, né, que tem aí já uma insuficiência cardíaca, uma pressão mal controlada, um Alzheimer, um AVC, uma sequela, e às vezes toma aquele monte de remédio, e aí esses pacientes às vezes acabam complicando, né? Então o intuito do protocolo é tentar dinamizar para eles não realmente piorarem, né? E não... Tem toda essa avaliação, né, doutor, que o senhor está falando aqui, né? Não é só o tratamento em si, que é o fêmur que teve problema ali, mas avaliar ele por um todo, né? Exatamente. E o senhor colocou tantas coisas aqui que a gente nem imagina, né? O quanto que pode uma fratura de fêmur chegar a interferir no nosso organismo e no nosso dia a dia, né? Com certeza. A gente não tem nem noção disso. Então, por isso, ó, esse cuidado e a importância desse protocolo. Com certeza. Quando eu li, né? Eu falei, poxa vida, a gente precisa falar um pouquinho desse protocolo, entender o que vai acontecer e o quão bom vai ser para essa população que vai chegar e vai ter um atendimento mais rápido, né? E ela vai... não é que ela passe à frente de outras ações, mas que ela tem um cuidado especial. Sim. Né? Um cuidado especial por mostrar o quão importante é, né, doutor? A gente já, assim, seguindo a regra do gerenciamento, já antes desse protocolo, a gente já priorizava as pessoas de idade, né? Por conta também de ter menos reserva, né? Mas muitas vezes eles ficavam esperando, às vezes, 5 dias, uma semana, em cidades que às vezes não tem toda a estrutura igual de Bauru, né? Então, às vezes, ele estava lá mal assistido ou estava ali realmente... com uma falta de cuidado. Então a gente conseguindo trazer esse paciente para Bauru, né, para o hospital de base, ele já imediatamente já passa para a avaliação do clínico médico, já interna, já vê as medicações que ele faz uso, vê o que não é para tomar para poder operar logo, já faz a medicação, né, a profilaxia como a heparina, né, para evitar esses trombos, e aí já faz os exames necessários pré-operatórios e a gente, né, como a gente colocou esse protocolo, já consegue dinamizar, né, para o anestesista, para o cardiologista avaliar esse idoso e liberar para a cirurgia. Eu imagino, doutor, que para criar esse protocolo foi avaliado os números de pessoas, de pacientes com as suas necessidades e acredito que era um número bem expressivo, né? Sim, a fratura de fêmur de idoso hoje, assim, depois dos motoqueiros, eu acho que é a segunda maior causa nossa internada. Até porque a nossa população está envelhecendo, sim, né? Sim. A população está envelhecendo, então você tem um número maior de necessitados também. E muitas vezes, né, o idoso é aposentado, já não tem grandes condições financeiras e muitas vezes, até pelo estava falando da tecnologia, o custo de uma saúde complementar, de um convênio é muito caro para esse idoso. Então, a grande maioria deles acabam correndo ao SUS, que é o único convênio que eles têm. Então, realmente é um pouco mais sobrecarregado também a questão das fraturas de fêmur em idoso, né? Acabam indo um grande número para o hospital de base e a gente, como a referência, a gente tem feito aí, já implantou, já conseguiu estar operando e a gente está já operando, inclusive de final de semana, né? Quando a gente tem o idoso para urgenciar. Final de semana acontece mais acidentes? Final de semana, sexta-noite, sábado-à-noite acontece mais as saídas das baladas, né? Então a gente vê muito acidente, né? O álcool com carro, né? Que a gente sabe que é um perigo. Idoso também, né? tem essa... Idoso, acontece de final de semana também, aí que idoso acho que não para, é todo dia, né? Todo dia. O idoso normalmente é à noite, né? Ele tem uma disponibilidade mais em casa, sim. E ele estar ali. Curiosamente, o idoso aumenta a fratura no inverno, porque no inverno eles bebem mais água e vão mais no banheiro à noite. Então, ir ao banheiro à noite, quando eles escorregam, tá apagado, não enxerga, não calçou direito o chinelo, que é quando acontece acidentes. Então, no inverno, no frio, essa preocupação aumenta. Nós temos aí com os nossos idosos, né? De cuidar de uma forma especial. Então, assim, a gente tem essa demanda, mas acontece diariamente aí as fraturas de fêmur. Acontece também, a gente pega aí alguns casos inusitados, né? Uma senhorinha, minha avó, inclusive, aconteceu isso também, de subir no telhado para trocar alguma coisa e cai do telhado, quebra o fêmur, trocar uma lâmpada, porque às vezes não quer incomodar um filho, não quer incomodar um neto, né?
Então, assim, o nosso objetivo hoje de operar esse idoso o mais rápido possível é para voltar a dar mobilidade para ele, porque ele não quer ser dependente. Então a gente quer dar essa independência. Daquelas questões que foram colocadas. Exatamente. Aqui, né? Então, assim, hoje a gente faz uma cirurgia desse paciente, desse idoso. Normalmente em 2, 3 dias no máximo ele já está sendo liberado para casa. E muitas vezes liberado para casa já com um andador, né? Sentado numa cadeira de rodas ou já podendo dar alguns passos para um banheiro, para a cozinha, né? Com um andador. Então a reabilitação é muito rápida. Sem dor, né? Sem dor, com certeza. Sem dor, né? Porque você tirar a dor de um paciente deve ser para vocês médicos, né? Algo assim fundamental na essência, né? Sim, com certeza. E a população envelhecendo, a gente fala assim, que às vezes a pessoa envelhece na idade, mas ele por dentro não está velho, né? Então a gente vê muitas pessoas ativas que fazem atividade física, então às vezes a gente opera, a gente pergunta se precisa de atestado, eles falam, não, precisa de atestado para academia, para hidroginástica, para a minha atividade lá da terceira idade. Então realmente assim, bom, né? O idoso hoje ele está presente, está inserido na nossa sociedade, não é mais aquele paciente que fica no asilo, que é aquele peso para a família. Então o nosso objetivo desse protocolo realmente é dinamizar isso, né? A gente conseguir priorizar esses idosos, operar o quanto antes para diminuir as comorbidades, diminuir a mortalidade, que ainda hoje é um número mais elevado, né? Então a gente tem bastante idoso que opera, que não opera, demora para operar e tem essa mortalidade, né? Então a gente tenta operar para reduzir essa mortalidade nessa faixa etária. Para quem tanto lutou, né? Quem tanto e qualidade de vida, né? Sim, sim. Está ali, né? Neste momento, o senhor colocando aí, é importante nós observarmos, né? O quanto que ele está indo buscar um exercício físico, o quanto que ele está se cuidando, né? E deixar ele acamado não é, Com certeza, o caminho, né? Não é o caminho. Então o nosso maior objetivo, o nosso maior foco hoje com esse protocolo é isso, né? A gente poder trazer esse idoso, né, com fratura de fêmur, fratura de quadril para dentro do hospital de base o quanto antes, e dentro do hospital de base a gente dinamizar todas as avaliações, o clínico médico, os cuidados com ele para poder operar o quanto antes aí. E aí, pós-operado, já ter uma reabilitação, uma recuperação rápida e poder ir para casa, né? Poder tirar ele do hospital o quanto antes. E aí, com tudo isso, a gente consegue diminuir o tempo de hospital, diminuir medicação, diminuir as complicações, por exemplo, uma escara, uma úlcera, são curativos caros, né? Então, isso aí tudo, além de trazer o benefício para o idoso, é um custo menor para o hospital, um custo menor para o SUS e para todos os cidadãos. Quando se pensa na humanidade, em projetos assim, a gente fica feliz, né? Porque a gente vê o quanto nós precisamos de saúde no nosso mundo, no nosso país. Com certeza. Né? Doutor, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Doutor Rodrigo aqui conosco, ele é ortopedista, ele é profissional ali no Hospital de Base de Bauru, aqui no Hospital Estadual também, né? Na FAMESP. Enfim, trazendo essa oportunidade de informação para você, para que a gente tenha aí a certeza de que se os nossos idosos, se os nossos adultos, se aqueles que necessitam da região de Bauru, aqui da nossa cidade, tiver um trauma, tiver um acidente aí, for para o hospital de base, a gente tem certeza que vai ser cuidado por profissionais e que em breve retornarão ao convívio natural, né, doutor? Sim, muito obrigado pelo convite, né? E realmente assim, eu acho que a gente está bem aí, a nossa equipe está bem assessorada, né? Tem todos os especialistas. Mais competentes. E esse protocolo realmente foi mais para poder dar uma chance maior para esse idoso ter uma sobrevida maior, né? E também para diminuir todos a questão desse custo, desse tempo hospitalar desse idoso que, além de não fazer bem para ele, é desgastante para todo mundo, né? Perfeitamente. Doutora, para a gente finalizar, por que ser médico? Olha, eu acho que médico é uma profissão muito bacana de ajudar o próximo, né? E uma coisa que eu sempre aprendi, para você ajudar o próximo, você tem que se ajudar primeiro. Então você tem que estar bem para cuidar da outra pessoa. Então não adianta você falar em promoção de saúde se você não promove a saúde, né? Fazer uma dieta se você também come errado, né? Não fumar se você fuma. Então acho que o médico, mais do que nunca, é um espelho para a sociedade, né? Então acho que o nosso intuito hoje é a promoção de saúde, né? E a gente está para assessorar, para assistir, né? O paciente como um todo. Muitas vezes a pessoa, né? Um idoso, quando a gente atende pós-operado, às vezes ele não está com a dor no quadril mais, mas está com uma dor aí de um joelho, às vezes que é só
que alguém escute, né? Então muitas vezes o médico é só o ouvido, né? Então a gente fala que é uma profissão assim, quase um celibato, igual o padre, né? Então às vezes a gente tá lá, o paciente só quer falar, né? Uma dor, ou um problema com o filho. Então acho que o ser médico é tudo isso, né? É o saber ouvir, saber ajudar quem precisa ser ajudado e também quem precisa de uma mão, dá uma mão. Então realmente eu acho que a profissão médica, sou suspeito para falar, acho que todas as profissões são bonitas, mas eu acho que é uma profissão bem nobre aí, de você poder, né, dar o próximo passo aí para as pessoas. Perfeito, doutor, mais uma vez obrigado. Tá, nossas câmeras, o nosso espaço sempre aberto. Com certeza. Para trazer aí informações aos nossos telespectadores, a todos que acompanham aí na nossa TV FAMESP, na nossa TV Unesp. Até o próximo programa. A gente vai ficando por aqui, o tempo passa muito rápido, né? A gente tinha muito mais questões para perguntar aqui para o Dr. Rodrigo, mas o tempo acabou e a gente volta na próxima semana.